Nós vamos iniciar uma série no livro de Tiago. O tema do nosso mês é a fé verdadeira e triunfante do dia a dia. A fé verdadeira e triunfante do dia a dia. Por quê? Porque o livro de Tiago é um livro extremamente prático. E nós temos o desafio de 108 versículos, de tratarmos em 5 semanas os 5 capítulos do livro de Tiago. Mas antes de entrar necessariamente no texto de Tiago, eu queria usar uma analogia, uma metáfora que é muito conhecida, mas também o autor Eugene Peterson, ele escreveu a Bíblia, ele na verdade trabalhou na edição da Bíblia, a Mensagem, ele tem muitos livros publicados, é um pastor norte-americano, e ele menciona aquela analogia que você já deve conhecer da igreja como um hospital. Um hospital. Porque quando um grupo de pessoas cristãs formam uma igreja ou vivem em comunidade, algumas coisas ruins podem acontecer, algumas coisas podem dar errado. E isso normalmente acontece porque nós somos seres humanos ainda que redimidos e lavados pelo sangue de Jesus. Agora, para aqueles que são de fora da igreja, eles podem observar de fora e concluir que não existe nada especial na igreja, que não existe nada especial na religião, já que às vezes eles observam que os mesmos problemas que eles têm lá fora também existem dentro da igreja. Agora, quem vive dentro da igreja aqui, quero falar com você que está aqui nessa manhã, quem vive dentro da comunidade da fé, vê a situação de um modo diferente. Assim como um hospital recebe os enfermos sob um mesmo teto e os trata como tais, doentes, enfermos, a igreja também recebe pecadores. Muitos pecadores não estão internados, ou melhor dizendo, muitos enfermos não estão internados nos hospitais, mas são tão enfermos ou tão doentes quanto aqueles que estão. A doença deles talvez ainda não foi diagnosticada ou está sendo acobertada. O mesmo acontece com os pecadores fora da igreja. Aqueles que estão fora da igreja são tão pecadores como aqueles que estão. Qual é a diferença? É que na igreja existem pecadores conscientes do seu pecado, ou seja, existem doentes conscientes da sua doença e da sua enfermidade. Na igreja, as igrejas, elas estão diagnosticando, denunciando, combatendo e tratando a enfermidade que há no nosso coração. Então é verdade, as igrejas cristãs podem não ser necessariamente comunidades, modelo de bom comportamento em todo o tempo, mas é um lugar onde o mau comportamento humano está sendo tratado. Jesus afirmou no Evangelho de Lucas capítulo 5 que os doentes é que precisam de médico e não os sãos, e que ele veio buscar pecadores e chamá-los ao arrependimento e não salvar justos. Então, eu e você precisamos entender isso. Nós somos um grupo de pessoas salvas pela graça de Deus, não merecemos isso, alcançados pela graça de Jesus, que estamos num processo de cura, de libertação, de transformação, de maturação na fé. E estamos aqui para sermos curados cada dia mais pelo poder curador de Jesus, do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia. Aqueles que estão fora não são menos pecadores do que nós. Aqueles que estão fora são tão pecadores quanto. Mas Jesus mesmo disse que ele não pode lidar com aquele que se considera justo. Ele não pode lidar com aquele que se considera bom. Por isso ele veio chamar quem se sente pecador, quem sabe do seu pecado, da sua miséria. E é por isso que nós estamos aqui, irmãos, para sermos tratados por Jesus, para sermos também tratados pela palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela vem e denuncia o nosso pecado, ela nos confronta, ela combate aquilo que há em nós, e ela trata. E isso que é maravilhoso, porque o Evangelho de Jesus, ele não só aponta a ferida, ele sara a ferida. Ele não só aponta o pecado na minha vida e na sua vida, mas ele vem e cobre o nosso pecado com seu sangue precioso, ele trata o nosso pecado, ele cura o nosso pecado, ele nos liberta do pecado, ele ministra o seu perdão e a restauração. Por isso que aqueles que estão em Cristo Jesus não há condenação para quem está em Cristo. E quando eu uso essa analogia mencionada também pelo Eugene Peterson, falo porque o contexto de Tiago é exatamente esse. Tiago está escrevendo para os cristãos dispersos de Jerusalém, que viviam fora da Palestina, dispersos dentro do Império Romano. Então ele está escrevendo para cristãos. E Tiago, ele identifica vários problemas desses cristãos, porque ele é um dos primeiros pastores na igreja de Jerusalém. O primeiro dos pastores.
Quando a igreja se dispersa, ele fica preocupado se esses crentes estavam realmente vivendo a fé pura e verdadeira do Evangelho em Jesus Cristo. Então, de uma forma muito hábil, ele tem a tarefa nesse livro aqui que nós vamos meditar, de confrontar, diagnosticar e lidar com crenças e comportamentos incorretos que surgiram nas congregações que estavam dispersas fora da Palestina. Longe da igreja em Jerusalém, do cuidado pastoral dos apóstolos, ele se perguntava, peraí, como que essa galera está vivendo? Como que os cristãos estão vivendo aí dispersos? Será que eles estão firmes e praticando o verdadeiro cristianismo? Então, quando ele escreve essa carta, ele deseja fortalecer esses cristãos, ajudá-los a fazer um diagnóstico da sua experiência cristã. Assim como eu, você, nós vamos ser desafiados a fazer um diagnóstico da nossa experiência cristã e da forma como estamos vivendo com Jesus. E no meio da pressão de uma sociedade sem o conhecimento do Evangelho, como era a sociedade desses irmãos aqui, eles, será que estariam vivendo essa fé imutável, essa fé perseverante e verdadeira em Jesus? É a mesma pergunta para mim e para você. Vivemos numa sociedade sem os valores do reino de Deus, sem o Evangelho de Cristo. Será que nós estamos realmente permanecendo firmes na fé verdadeira? Um dos temas centrais aqui de Tiago é a religião pura, que ele menciona no capítulo 1, verso 27. A religião do amor divino vivido no coração. E ele afirma que essa religião pura é testada pelas provas e tentações que o povo de Deus passa. E essas provas e tentações vão revelar se a nossa fé é carnal, egoísta, ou se ela realmente é uma fé no amor de Cristo, uma fé afirmada na palavra de Deus. Então é interessante que Tiago foca a vida cristã dos seus destinatários. E um comentarista afirmou com muita propriedade que nesta área é que Tiago presta a sua mais importante contribuição. Ele diz o seguinte: nenhum outro livro do Novo Testamento se concentra com tanta exclusividade em questões éticas. Nenhum outro livro. É interessante no livro de Tiago que nós temos 108 versículos e existem 54 mandamentos. Metade do livro de Tiago são mandamentos. Então, ele como pastor, com muito amor, ele chama meus irmãos, meus amados irmãos, mas como pastor, ele vai direto ao ponto, ele confronta, ele realmente usa de forma muito objetiva e prática a sua escrita para falar com o coração do povo sobre a verdadeira fé. E é isso que ele vai fazer comigo e com você, então você precisa se preparar para essa aventura maravilhosa. Uma pergunta que surge aqui é o seguinte: quem é esse Tiago? Esse Tiago, nós temos 3 Tiagos mencionados, mais conhecidos na Bíblia, mas esse Tiago não é o irmão de João, os filhos de Zebedeu, porque o Tiago, irmão de João, foi morto ao fio da espada, provavelmente no ano 41, depois de Cristo. Esse Tiago é o próprio irmão do Senhor Jesus, filho de José e Maria, que depois do dia de Pentecostes, foi escolhido para ser bispo na igreja em Jerusalém. É interessante que a tradição da igreja diz que Tiago tinha um apelido de joelhos de camelo, joelho de camelo, por causa dos calos grossos que se formaram em seus joelhos depois de muitos anos de oração constante. E nós vemos aqui no livro dele sobre a oração, e que a oração é fundamental para a sabedoria, que é outro tema que ele trata nesse livro. Só para situar você, esse livro provavelmente foi escrito entre o ano 45 e 48 depois de Cristo, e é muito interessante a forma literária que Tiago escreve, porque ela é, ao mesmo tempo que é uma carta, porque ele tem um destinatário, tem uma saudação, tem o autor, ao mesmo tempo ele difere de uma carta porque ele não tem referências pessoais, problemas específicos, ele escreve de uma forma geral a todos os cristãos que estavam dispersos. A outra coisa é que Tiago não sistematiza o seu ensino, ele passa às vezes de um assunto para o outro muito rapidamente, muito parecido com os livros sapiensais, os livros de sabedoria que nós temos no Velho Testamento, como Salmos, Provérbios e Eclesiastes. Ele muda de um assunto para o outro rapidamente. E esse conteúdo de Tiago também é muito comparado ao Sermão do Monte, o sermão de Jesus em Mateus capítulo 5, ao verso 7. Agora, estou dizendo tudo isso para contextualizar você, para você entender o conteúdo dessa carta, e para você entender que Tiago é realmente um dos escritos mais atuais e necessários para a igreja nos dias de hoje. Como eu disse, seu ensino é comparado ao Sermão do Monte e tem um caráter muito prático. E um dos grandes problemas que a igreja daquela época estava enfrentando era colocar em prática aquilo que diziam acreditar. E exatamente Tiago trata disso. Então eu quero lançar um desafio para você que está aqui nessa manhã. Meu desafio pessoal é que você leia a carta de Tiago na sua casa.
ao longo desse mês, medite na sua casa. Isso vai tornar mais rico a nossa experiência nos cultos, né? E Deus vai falar de uma forma ainda mais profunda ao seu coração. Continue fazendo o seu devocional. Eu sei que muitos de nós estamos na nossa leitura anual, nossa leitura ao longo do ano do Novo Testamento, ou da Bíblia toda, mas tenta ler o livro de Tiago nesse mês. Tenta realmente meditar na palavra de Deus, especialmente no livro de Tiago, e ver como Deus vai falar com você. Bom, eu quero começar pelo capítulo 1, essa aventura maravilhosa. Espero que você esteja animado, né? E com o seu coração aberto. E eu quero destacar algumas verdades preciosas e importantíssimas para a nossa fé, porque Tiago quer que a gente viva a fé verdadeira e triunfante no dia a dia, do dia a dia. Muito prático para a nossa vida. Então, se você está com o seu boletim, se você quer anotar alguns pontos, que eu vou destacar nesse capítulo 1, também vou pedir que você abra a sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, nós vamos meditar nesse texto, e vamos, como eu disse, fazer essa caminhada maravilhosa na palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1. A primeira verdade que eu quero destacar, o tema que eu quero destacar nesse primeiro capítulo, é o tema da transformação de vida. A transformação de vida. Primeiro tema que eu quero tratar com você aqui, no capítulo 1 de Tiago, que é algo muito claro, a transformação de vida. O Evangelho de João, capítulo 7, diz que os irmãos de Jesus não criam nele. Você imaginou você crescer com alguém, 30 anos, Jesus não fez abertamente o seu ministério público, ele não operou nenhum milagre, por 30 anos ele cresceu como um filho de carpinteiro, tendo a sua profissão, crescendo dentro de casa, normalmente, com exceção do que ele fez aos 12 anos em discutir com os sábios no templo. Nós não temos nenhum outro registro dos 12 aos 30 anos de Jesus, nada que ele tenha feito de espetacular, nada que ele tenha feito de diferente. Aí aos 30 anos Jesus é batizado por João Batista, o Espírito Santo de Deus desce sobre ele, a voz do céu diz: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer, e ele começa seu ministério público. Então os irmãos de Jesus não compreendiam como que Jesus podia fazer aqueles milagres, de onde vinha tamanha sabedoria. Os irmãos de Jesus estavam como a população de Nazaré. A Bíblia diz que Jesus não pôde fazer muitos milagres em Nazaré, porque o povo não cria em Jesus. E Jesus diz assim: um profeta não tem honra na sua própria casa. Porque os próprios irmãos de Jesus não conseguiam crer em Jesus como Cristo, que significa Messias. Não conseguiam ver nele a plenitude de Deus. Agora é interessante o livro de Tiago, porque esse irmão de Jesus escreve o seguinte no verso 1, ele diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. E ele diz: saudações. As 12 tribos, uma forma de se referir aos judeus cristãos que estavam dispersos. E ele diz o seguinte aqui: o Tiago que está escrevendo é servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tiago poderia muito bem ter usado: eu sou o irmão de Jesus, eu cresci com ele. Ele poderia ter falado das suas prerrogativas de família, já que a família era muito considerada, muito importante na época que Tiago escreve sua carta, de muito valor. Mas ele omite essa verdade. Ele diz apenas que ele é servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele chama Jesus, aquele que cresceu com ele cresceu com Jesus, ele reconhece finalmente que Jesus era Deus, e chama Jesus de seu Senhor. E não basta isso, ele diz assim: eu sou servo. Essa palavra aqui é doulos, que significa também escravo. Ele diz: eu sou escravo do Senhor Jesus, eu sou escravo de Deus. Ou seja, Tiago, de um incrédulo, passa a ser servo de Deus. O que nós vemos aqui, já no primeiro versículo, é a transformação de vida. Se ele está escrevendo para cristãos que experimentaram transformação de vida e que devem viver de acordo com essa transformação experimentada em Cristo, ele é o maior modelo, porque ele era um incrédulo, ele não via Deus em Jesus, mas ele se transformou, ou seja, ele foi transformado, melhor dizendo, pelo poder de Jesus, como Deus que ele é. E ele diz assim: eu sou servo, eu sou escravo de Jesus. Acho interessante o que significa essa palavra. Ela se refere a uma posição de obediência completa, de humildade absoluta e lealdade inabalável. A obediência era a tarefa, a humildade, a posição, e a lealdade, o relacionamento que um senhor esperava de um escravo. E não há maior atributo para o crente que ser conhecido como servo de Jesus, obediente, humilde e leal. E esse é um grande exemplo de Tiago aqui. Um grande exemplo de humildade, de não usar a prerrogativa de ser irmão natural de Jesus, mas dizer: eu sou servo dele, eu sou servo do Senhor Jesus Cristo. Segundo tema que nós vemos aqui é a realidade da vida. A realidade da vida. Tiago
após essa introdução em que ele afirma que ele é servo de Jesus, ele passa a tratar da realidade da vida, da realidade dos cristãos. Por isso eu disse que Tiago trata da fé verdadeira e triunfante no dia a dia, naquilo que eu e você passamos, enfrentamos, aquilo que eu e você vivemos. E no verso 2 ele diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. A carta de Tiago é endereçada ao povo de Deus, a gente especial, sim, gente amada por Deus, gente que foi salva pela graça, como eu e você que estamos aqui nessa manhã, se você é povo de Deus, se você recebeu Jesus no seu coração. Mas entenda, o povo de Deus é um povo especial, mas não é isento a provas. Tiago escreveu para a gente como eu e você, que passa por lutas, que passa por desemprego, que passa por enfermidade, que passa por decepções na vida, que é traído por pessoas. Ele escreveu para pessoas como eu e você que estamos aqui nessa manhã. O que eu fico abismado, irmãos, é que ainda hoje há teólogos com essa teologia miserável, imprestável, que é a teologia da prosperidade que tem invadido as igrejas. Teólogos que chegam a um ponto, pastores, líderes, de dizerem que se você está passando por uma prova, uma tribulação, uma enfermidade, é porque você não tem fé. Essa é uma mentira miserável, desgraçada, do fundo do inferno, que pastores, líderes cristãos têm ensinado nas igrejas, irmãos. Não tem nada a ver com o evangelho de Jesus, não tem nada a ver com o exemplo de Jesus, e nem com o povo de Deus, aquilo que a Bíblia ensina. Domingo passado eu conversava com uma mãe, uma jovem visitante na igreja, já tem vindo algumas semanas, e eu fico estarrecido de ouvir isso, porque a gente está dentro da igreja aqui, fazendo o ministério. Ela diz assim: pastor, eu tenho visitado tantas igrejas na cidade de Londrina, depois de algo terrível que aconteceu a gente, e ela diz assim: eu não encontrei igreja pregando a palavra de Deus. E não é palavra minha, é palavra dela. Ela diz assim: pastor, toda igreja que eu vou fala de prosperidade e de dinheiro, e ouço dizendo que cristão não passa tribulação, que se cristão fica desempregado é porque ele não tem fé. Eu fiquei ouvindo e falei: irmã, você está me falando de uma coisa que eu sei que existe, mas eu não, vou dizer para você que eu não conheço essa realidade de manipular a verdade, de mentir a palavra de Deus, de ocultar, de omitir aquilo que existe. A Bíblia é clara, irmãos, que cristãos passam por tribulação. Não é porque um cristão está num avião que o avião não pode cair. Não é porque um cristão está num ônibus que esse ônibus não pode bater e ter um acidente. Nós passamos sim, nós passamos, nós não somos isentos. Observe o que Tiago diz assim: irmãos, considerem como motivo de grande alegria o fato de passarem por poucas provações, algumas. Ele diz o quê? Diversas, irmãos. Nós passamos por diversas provações. Podemos passar o dia inteiro aqui enumerando o tipo de provação que a gente passa. Agora ele diz assim: considere isso alegria, porque a sua fé produz perseverança, quando você passa pela prova. E aqui é muito interessante, irmãos, a gente destacar que essa palavra prova significa realmente algo especial de Deus, em que Ele testa o seu povo. Não é só uma circunstância contrária, não é só um deserto na vida, mas também tem um sentido em que Deus realmente prova a nossa fé. Deus provou a fé de Abraão quando pediu a ele Isaque. Deus provou a nação de Israel quando permitiu que nações vizinhas que não o adoravam estivessem perto deles. Deus prova a nossa fé quando eu e você estamos nesse mundo sujeito a tentações, a injustiça, ao pecado, à corrupção e à miséria. E ele diz assim: essa prova de fé vai produzir em nós perseverança. A ideia aqui é a mesma de um atleta, que quando você se exercita, você passa pela prova, você se torna mais forte, seus músculos se desenvolvem, você pega realmente uma condição física muito melhor. É exatamente isso. Cristão passa por prova sim, aleluia, glória a Deus, porque ela tem um propósito de honrar realmente o Senhor que nos salvou, de revelar a fé que temos no coração e de produzir em nós perseverança que nos leva a termos maturidade, integridade no coração. E não vai faltar coisa alguma para aquele que passa pela prova, irmão, porque ele está sendo desenvolvido, ele está sendo fortalecido. Entenda uma vez por todas, querido, minha irmã querida, que a vida cristã não é uma redoma de vidro, uma colônia de férias. Na verdade é um campo de batalha, irmãos. Nós estamos em batalha, nós temos aquele que nos faz mais que vencedores, mas estamos num campo de batalha. Por isso Paulo terminou a sua carta a Timóteo dizendo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. A vida cristã é um bom combate, não é um combate ruim não, é bom.
é bom porque gera maturidade, é bom porque refina o nosso caráter, é bom porque trata a nossa fé, o nosso coração, é bom porque nos impulsiona ao colo de Deus, nos leva a depender dEle. A fé cristã envolve provas. Então, essa palavra que ele usa aqui, prova da fé, no grego é dokimion. O primeiro sentido é esse de teste, que Deus, através das provações, testa a nossa fé. Se você é aprovado, você sai mais forte, você sai fortalecido, você já sabe disso. Quando você é fiel, persevera na prova, você sai mais fortalecido. Tua fé sai robustecida. Agora, se você não passa no teste, obviamente Deus não pula a lição. Ele vai dar a oportunidade a você de testar novamente essa área da sua vida. Às vezes eu e você queremos fugir de uma situação e a gente sai do mato e cai na capoeira, né? Você sai de um lugar e cai para o outro, porque você cai no mesmo teste que você está tentando fugir. Você está tentando fugir de uma situação, você cai exatamente. Eu estava lembrando aqui de uma irmã de um grupo pequeno nosso grupo, que ela deixou uma empresa, porque ela achava que a cultura daquela empresa não era muito boa, não sei o que lá, ela mudou para uma outra empresa, e agora ela constatou que aquela empresa é pior do que aquela estava. Muito pior. Você sai de um lugar que você não quer ser tratado, aprovado naquela prova, e você acaba caindo na mesma prova, talvez até maior. O segundo sentido aqui é de purificação. Deus deixa a gente passar por prova porque Ele nos purifica com essa prova. A ideia aqui é justamente de um metal, como o ouro. Você sabe que o ouro é submetido a um processo de purificação. Uma das etapas do processo é a exposição a uma temperatura elevadíssima, por volta de 1150 graus centígrados. E aí, o ouro vai sendo purificado da sua impureza. Algo semelhante acontece comigo e com você. Algo semelhante. Quando nós passamos por provas, nós somos purificados, nós vamos sendo tratados, nós vamos sendo libertos. Pecados que nós temos de estimação, nós vamos deixando. Falhas de caráter, pontos cegos, coisas que a gente não enxerga na nossa vida, quando a gente está vivendo tempos de bonança, você passa a enxergar quando você está vivendo tempo de prova, de luta, de desafio. E Deus usa isso para purificar nossa fé, o nosso coração. Então ele termina o texto dizendo o quê? Que a aprovação produz perseverança. A perseverança produz maturidade. Ela tem ação completa, porque ela aprova o nosso caráter, a nossa fé e também nos purifica. E é por isso que eu e você devemos ter o quê? Grande alegria. Quando a gente olha esse texto de início, a gente fala, meu Deus, ter grande alegria em provação? Sai para lá, Tiago deve estar doido. Mas quando a gente vê o final, o que a aprovação produz, se você inverter o texto, então aí você pode dizer, puxa, eu posso ter grande alegria na aprovação, porque ela tem a ação completa na minha vida. Eu queria lembrar aqui o testemunho da nossa irmã Keila. A Keila faleceu, se eu não me engano, 2 semanas atrás, era no domingo também, né? Eu estava viajando, não estava aqui no momento, mas a Keila, você sabe, aquela nossa irmã que enfrentou um câncer, e jovem ainda, assim, esse tempo de enfermidade, de um pouco mais de um ano e meio, acho que foi, assim, foi um tempo de prova muito dura para Keila, muito dura, irmãos. Mas ela enfrentou a doença e a morte com a maior dignidade possível. Ela viveu isso que a gente está falando aqui. Deus testou, aprovou a fé, Deus purificou, Deus libertou, né? Ela viveu, e ela praticou profundamente isso que nós estamos vendo aqui nos últimos dias da sua vida. Ela se despediu das pessoas que ela amava. No feriado do dia 12 de outubro, até a Sandra compartilhando comigo, passou lá a tarde com ela, o dia com ela. Entrou o marido e o filhinho, ela se despediu do marido, do filho. Ela se despediu da mãe, ela se despediu da família. Ela se despediu dos amigos, com uma maturidade, com uma sobriedade, com uma serenidade, que poucas vezes a gente vê. Que só alguém que tem uma fé fortalecida, amadurecida, pode fazer. Né? Se despediu do grupo, falou, estou esperando vocês vão me encontrar lá, não precisa pressa, mas, entendeu? Vocês vão me encontrar, né? Você vê uma irmã encarar a morte desse jeito, não existe um nível de maturidade, de fé, irmãos, como esse. Você poder olhar o seu marido, o seu filhinho de 2, 3 anos, eu não lembro, 3 anos, e se despedir, deixou com a Márcia do Leandro o roteiro do funeral, tudo certinho, se preparou para morrer. Muitos de nós não estamos nem preparados para viver, quanto mais para morrer. Ela viveu isso, ela testemunhou isso.
Ela inspirou outros com a sua fé, com a sua coragem, com a sua determinação em enfrentar a provação. Olha aqui para mim, por favor, quem é que tem mais fé? É aquele que é curado do câncer? Ou aquele que morre de câncer com tamanha dignidade, serenidade, confiança em Deus e confiança na eternidade com Ele? Quem é que tem mais fé? Eu vou dizer para você, precisa mais fé para morrer em Cristo do que para ser curado de um câncer. Tem um monte de gente que é curado de câncer aí e continua vivendo no pecado, na miséria, na desgraça. Tem um monte de gente que é curada, enfrenta milagres. Aqui eu já vi muito, irmãos. Experimenta o milagre, Deus cura o filho, Deus cura a pessoa, continua vivendo como se fosse Deus da sua própria vida, não aprendeu nada, não tem fé coisa nenhuma, porque entenda uma coisa, Deus não cura só por causa da fé. Deus curou muita gente na Bíblia que nem tinha fé nele, nem pediu. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, ela nem pediu. Jesus fez milagres que as pessoas nem pediram. Você pensa, o cara é curado de câncer porque tem muita fé? Não, misericórdia de Deus. Muitas vezes ele nem tem fé nenhuma, Deus está te estendendo a vida dele para ver se ele se arrepende e aprende alguma coisa na vida, porque ele não tem fé coisa nenhuma. Quem tem fé é quem enfrenta a prova com dignidade, com serenidade, com força interior, com certeza da vida eterna. Ela pode se despedir do marido, da filha, porque sabe que não está morrendo, porque aquele que crê em Cristo e vive em Cristo, ainda que morra, viverá eternamente. Ela pode fazer isso porque ela sabia que ela estava viva, ela não ia morrer, o corpo ia ficar, mas aí ela ia entrar numa nova plenitude, um novo nível de vida, muito maior, irmãos, do que a gente pode imaginar e dizer aqui. Ela tinha plena convicção disso, isso é fé, isso é maturidade. Eu e você passamos pela prova, e a prova revela a nossa fé. Jesus disse lá no sermão, na parábola do semeador, na verdade, que ele diz assim, que tem gente que abraça a fé, mas quando vem a prova, sai da fé. A prova sai da fé, não tem raiz, é como se a semente caísse num terreno pedregoso, e aqui nós vemos Tiago tratando disso. E aí ele diz no verso 5, o seguinte: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Ele diz assim, quando a gente passa pela prova, a gente precisa pedir sabedoria. Nós precisamos de sabedoria para viver cada minuto da nossa vida. Paulo diz isso em Efésios 5,16. Nós devemos aproveitar, porque os dias são maus, cada oportunidade. Mas aqui ele relaciona a sabedoria com a prova. Quando você está passando uma prova, você precisa pedir sabedoria. Eu vejo gente que quando passa pela prova reclama, murmura, blasfema. Quando passa pela prova, foge para a droga, para o vício, para o pecado, foge das pessoas que querem ajudá-la. Tiago diz assim, você está por prova, peça sabedoria a Deus. Pede sabedoria a Deus, porque Ele dá livremente. Olha o caráter de Deus. Deus é um Deus que não te abandona na hora da prova. Se você pede sabedoria, Ele dá a todos livremente, de boa vontade, vai ser concedida. Você está precisando de sabedoria, você tem um Deus que dá sabedoria. Deus nos dá, irmãos. Deus nos dá. Não sabemos criar filhos, Deus nos dá. Não sabemos estar casados, Deus nos dá sabedoria. Não sabemos evangelizar, Deus nos dá. Não sabemos lidar com as finanças, se você consagra a Deus suas finanças, coloca diante do altar de Deus, vive o que a palavra de Deus diz, Ele vai te dar sabedoria. Deus tem sabedoria para mim e para você. Há muita gente sofrendo nesse mundo, mas há muita gente sofrendo por escolhas erradas, há muita gente sofrendo por falta de sabedoria. Muito do que nós vemos nesse mundo, fruto de relacionamentos errados, casamentos desfeitos, escolhas erradas, irmãos, escolhas erradas. Muito do sofrimento que nós vemos é falta de sabedoria. Deus está dizendo para você que, se você tem falta de sabedoria, eu tenho livremente, eu te dou. A única coisa que você precisa pedir com fé, sem duvidar. E essa fé aqui não é só, eu creio que Deus pode me dar. Essa fé aqui tem a ver com lealdade. Tem a ver com o fato de que o teu coração não está dividido. Porque Ele diz isso. O coração, se você pede duvidando, é como a onda do mar que vai para lá e para cá. Ele diz, não pense que você vai receber alguma coisa. Você é alguém que tem mente dividida. Tua mente não é consagrada a Deus, teu coração não é consagrado a Deus. Você não definiu quem é o Senhor do seu coração ainda. Você diz que é Jesus, mas quem faz as coisas é você. Você diz que é Jesus, mas você acaba confiando nos seus próprios recursos. Você diz que Jesus é o Senhor da tua vida, mas você continua vivendo a sua própria agenda. Ele diz, não é isso, não é só você crer que Deus pode te dar, é que o teu coração é leal com Deus, teu coração não está dividido, porque Ele diz assim, alguém com a mente dividida é instável em tudo que faz.
se você não entregou completamente o seu coração a Cristo, se você não rendeu a Ele todo o seu ser, se a sua mente não está sendo renovada realmente pela palavra de Deus, e tal forma que ela seja transformada, como Paulo diz em Romanos 12, para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, isso significa que você não é leal com Deus, você ainda continua sendo Deus da tua própria vida, você só se tornou um religioso, você entrega as coisas para Deus, e de repente quando você entrega para Deus, Deus diz assim, ué, mas o que é esse polegar que eu estou vendo nisso que você está me entregando? Aí você fala, é mesmo Deus, eu ainda estou segurando. Você entrega assim, ó, você não entrega de largar, de colocar na mão de Deus. Quando eu e você vemos esse texto aqui, ele diz assim, eu te dou sabedoria, só que você precisa confiar em mim, a tua lealdade precisa ser a mim. O que nós vemos aqui, é que Tiago trata da prova, e a prova tem benefícios profundos e muito especiais para mim e para você. E que se eu e você estamos tendo dificuldade de sermos aprovados na nossa fé, ele diz assim, pode pedir sabedoria que eu tenho para você. Mas algo precisa estar decidido no seu coração. Se o seu coração é meu, ou se o seu coração continua sendo seu. Terceira, nós vemos aqui a realidade da tentação. Porque Tiago ele passa do tema de provação para um tema muito parecido. A raiz da palavra no grego é a mesma. Ele passa agora, ele deixa de falar de provação e fala de tentação. Então olha o que ele diz no verso 12, ele diz, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Mais uma vez ele diz, feliz é o homem que persevera na provação. Você vai receber a coroa da vida, é a coroa de louros que havia na época para os atletas vencedores nas Olimpíadas. Você vai receber a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Deus prometeu, ponto final, confiamos nele. Foi isso que a Keila acreditou, todo o seu coração. Agora olha o verso 13, ele muda o tema da provação para a tentação, ele diz, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera morte. Apesar da raiz da palavra ser a mesma, provação tem a ver com provações externas, com circunstâncias externas. E a tentação tem a ver com coisas internas, o nosso coração, as tentações que acontecem aqui dentro de nós. Observa que no verso 12, o resultado da prova é coroa da vida, é vida. Agora observa no verso 15, que o resultado da tentação, quando gera pecado, o resultado é o quê? A morte. Porque a Bíblia diz em Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Então ele faz uma pausa aqui e trata do outro aspecto. Porque quando eu e você estamos passando por provações, nós podemos também estarmos sendo tentados. Você pode ser tentado quando você está numa prova, você pode ser tentado a agir do seu jeito, você pode ser tentado a buscar soluções rápidas, você pode ser tentado a buscar soluções em lugares errados, você pode ser tentado a fazer o que é errado. A gente que se envolve com corrupção, porque ele está passando por uma prova financeira e ele pega dinheiro onde ele não deveria pegar. A gente que se envolve com agiotagem, que é pecado, ele pega dinheiro onde ele não deveria pegar. Ele quer resolver um problema porque ele está numa prova e ele quer uma solução rápida. E ele busca. A gente que deixa o casamento porque está numa prova no casamento, então ele se divorcia. Ele quer uma solução rápida, que acha que vai resolver tudo. Então ele cai numa tentação enquanto ele está na prova. Agora, nenhum de nós aqui, Tiago diz assim, pode dizer assim, eu sou tentado por Deus. Porque o pensamento é lógico, se Deus é soberano, todo-poderoso e Ele me tenta, significa que eu nunca vou conseguir dizer não. Então o culpado de eu pecar é Deus. E Tiago diz assim, errado. O caráter de Deus não é esse. Deus é bom, Ele dá sabedoria em todo tempo, Ele dá liberalmente. Deus ele não pode ser tentado pelo mal, Ele não tenta ninguém para fazer o que é mal. Muitas vezes já chegaram irmãos para mim dizendo, pastor, não consegui resistir à tentação, pastor. Nossa, era muito forte. Nossa, Deus não me ajudou. Se Deus não quer que eu peque, por que Ele não me tira disso, pastor? Eu sempre olho para a pessoa e falo assim, safado. Esse teu argumento está errado. Quem tem que sair do pecado é você, Deus não vai te tirar, não. Pecado, quem tem que dizer não é você, sou eu. Deus não vai me tirar. Tem gente que fala, ai pastor, se Ele não quer que eu fique com esse homem, por que Ele não tira esse homem da minha vida? Não vai tirar. É você que tem que picar o pé na poupança dele e mandar ele embora.
não vai tirar. É você que tem que dizer não para o pecado, para aquilo que está errado na sua vida. É você que tem que fechar a porta para o pecado no seu coração. É por isso que Tiago diz assim, quando você está sendo tentado, a ideia de uma isca aqui, ela começa com a cobiça do nosso próprio coração, irmãos. O problema todo está aqui dentro, o nosso coração é mal inclinado para o pecado. E aí o diabo ou o mundo joga uma sugestão. Mas se você mata no ninho, lá no coração essa sugestão e diz assim, não, isso aqui não é para mim, a minha vida pertence a Deus, eu sou de Jesus, eu vou confiar no caráter dele, porque ele é bom, eu vou viver para ele. Então, o que acontece é que você não é fisgado. Porque quando você é fisgado, ele diz ali, aí ele usa também a ideia de gestação de uma criança. Ele diz assim, cada um é tentado pela própria cobiça, verso 14. Sendo por esta arrastado, quando você é seduzido, quando você mordeu a isca, ele diz assim, então essa cobiça engravida. Ninguém peca do dia para a noite. O adultério, a prostituição, a pornografia, a mentira, a corrupção, vai crescendo aqui dentro. Planeja. Ninguém mata o cônjuge de um dia para a noite. Ninguém mata o filho, mata o pai, como nós vemos por aí, do dia para a noite. Isso cresce, irmãos. Ninguém desfalca a empresa do dia para a noite. Isso vai crescendo. Aí quando cresce, o que acontece ali? Dá luz ao pecado. E quando o pecado acontece, gera morte. Gera morte. Eu não tenho tempo para tratar com mais profundidade esse texto, mas eu queria lembrar o que ele diz no verso 16 e 17. Ele diz, meus amados irmãos, não se deixe enganar, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda com sombras inconstantes, que não tem variação. Ele lembra aqui do caráter de Deus. Esse Deus é o Deus que nos dá sabedoria na provação, é o Deus que entrega a coroa da vida a todos que perseveram na provação, a todos aqueles que o amam. É o Deus que não pode ser tentado pelo mal, porque Ele é perfeito, Ele é santo, Ele é justo, Ele é puro. E é o Deus que nós vemos aqui, que é sempre bom. Ele jamais nos tenta para o mal, porque Ele é sempre bom. Ele é o nosso Pai, e Ele é imutável. E toda boa dádiva, todo dom perfeito que nós temos na nossa vida vem dEle. E é por isso que eu e você precisamos andar com Ele de todo o coração. É por isso que eu e você precisamos viver aquilo que a palavra de Deus nos diz, e experimentar plena comunhão com Ele. Então a gente pode resumir as nossas atitudes diante das provas e tentações da seguinte forma, com tudo que nós lemos até aqui. Nós devemos enfrentar as provas e tentações com alegria, é o que Tiago nos ensina, com sabedoria, com perseverança e com a perspectiva correta de Deus. Deus é bom, Ele é o grande Pai das luzes. Ele não muda de um dia para o outro, Ele é imutável, Ele não varia com as circunstâncias. Você pode confiar nele, Ele é estável. Ele é a rocha debaixo dos teus pés. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente, irmão. Você pode confiar. Não tem partido político que você pode confiar. Não tem uma pessoa que você pode confiar como Jesus. Não tem nenhuma organização, nenhuma ideologia, nenhuma estrutura que você criou, nem a sua riqueza, nem seu pé de meia você pode confiar. Mas em Deus você pode, porque Ele não muda. Ele é sempre fiel. Aleluia. Eu teria um último tema, mas eu vou terminar por aqui. É um grande desafio a gente pensar mais expositivamente. Mas eu queria citar pelo menos esse texto, onde no verso 23, ao verso 22 ele diz, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmos. Irmão, muitos de nós estamos enganando a gente mesmo aqui. Esse é um alerta de Tiago. Para de enganar você mesmo. Porque não adianta você conhecer a verdade, se você não vive a verdade. A verdade conhecida e não vivida não vale nada. Não vale nada. Muitos de nós estamos aqui simplesmente como religiosos, nos enganando. E Tiago escreve para os cristãos daquela época e diz para mim e para você aqui, pare de se enganar. Religião não leva ninguém para o céu. Ninguém para o céu. Olha o que ele diz, o contraste ali. Ele diz assim em verso 23, aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Olha essa palavra, esquece. Olha o contraste com o que ele faz no verso 25, ele diz, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera. Há um contraste entre esquecer e perseverar. Muitos de nós saímos daqui e esquecemos tudo que ouvimos,
Muitos de nós vamos trabalhar ao longo da semana, esquecemos a palavra de Deus, esquecemos Deus num canto religioso da nossa vida. Ele diz assim: você está se enganando. Agora o verso 25, o homem que observa atentamente a lei perfeita, a palavra de Deus, que traz liberdade, que traz vida em abundância, que concede vitória mesmo no meio da prova, da luta, dos desafios que todos nós passamos. Esse homem persevera na prática, não esquece o que ouviu, mas praticando, vai ser feliz naquilo que fizer.